Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui na nossa sexta aula, Paulo Costa, instrutor em mecânica automotiva. Nessa aula nós vamos falar sobre o diagnóstico dos sensores. Nós sabemos que existem os sensores, os atuadores e existe o cérebro, a unidade de comando. Então, entre os sensores e os atuadores existe uma diferença, algumas particularidades no processo de diagnóstico. Então nós vamos falar hoje especificamente dos sensores, na próxima aula nós falamos dos atuadores. Fique até o final dessa aula para que você saiba como é o passo a passo que o mecânico segue para fazer o diagnóstico de um determinado componente. Então pessoal, como é que nós fazemos o passo a passo? Como é que é o passo a passo do diagnóstico dos elementos sensores do sistema de injeção eletrônica? Qual é o passo a passo que o mecânico deve seguir para poder chegar ao diagnóstico com a maior probabilidade de ter precisão nesse diagnóstico, para saber realmente que aquele componente ou aquele determinado sistema está com defeito, se o defeito está no componente, se está num condutor e um fio, se o defeito está na central de injeção eletrônica, certo? Se o defeito está no sistema onde o componente está inserido, tudo isso o mecânico tem que levar em consideração. Mas para isso existe um processo inicial. Como é que ele inicia o diagnóstico? E o processo inicial é a leitura dos parâmetros com o scanner, para poder, e a leitura também da memória de avarias, para daí ele começar o processo de diagnóstico. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque muitas pessoas chegam na oficina, a maioria dos profissionais passam por isso, porque já passaram por essa situação ou vão passar, do cliente, do proprietário do veículo, chegar na oficina e pedir para passar o equipamento que diz o que é o problema. Se você aí tem um equipamento que diz o que é o defeito, então não existe esse equipamento ainda por enquanto, né? Existe sim um equipamento que é o scanner, onde a gente vai dar o primeiro passo, ou seja, é uma avaliação inicial que não é conclusiva. Então não se deve dar um diagnóstico baseado na leitura do scanner. E aí também entra um outro objeto, agora um outro componente que está na moda, que são aqueles readers, que são os leitores de parâmetros do sistema do motor através de aplicativos. Aquilo ali não é um equipamento profissional, aquilo ali não dá para chegar a nenhuma conclusão. Inclusive eu assisti uma palestra de um técnico em eletrônica, onde ele dizia que com aquele equipamento a pessoa poderia se livrar de pagar R$ 50 para apenas o mecânico entrar com o scanner e dizer o que é. Bom, eu acho, com todo respeito, eu acho que deve ser o mecânico ao qual ele trabalha, né? Ele deve estar muito mal assistido, porque o mecânico não cobra 50, 60 ou 100 reais para passar o scanner. Agora, se a pessoa chega na porta de um profissional, chega numa oficina onde ele tem que estar estabelecido, ele tem um custo para estar ali estabelecido, ele investe milhares de reais num determinado equipamento ou em vários equipamentos para poder fazer um diagnóstico prévio, né? Porque a oficina mecânica ela é tanto a clínica como ela é onde se faz o exame e onde se faz a operação. Então, nós temos que estar preparados para fazer todo esse processo. Então, se o cliente chega e solicita para passar o scanner, fazer uma leitura com o scanner, tem que ser cobrado, porque ali existe um investimento em equipamento, existe um investimento em conhecimento, existe um investimento em estrutura física para poder estar ali instalado. Então, como é que vai se passar um equipamento gratuitamente? Então, não tem fundamento. Eu mesmo já passei por uma determinada situação que fui fazer uma leitura num equipamento, num veículo de um cliente ao qual eu nem sequer o conhecia e queimou meu equipamento. E o rapaz saiu lá da minha oficina, me deu uma aperto de mão e disse muito obrigado, e eu fiquei com o equipamento queimado. O equipamento, na época, na faixa de 6 a 7 mil reais. Isso tem mais de 10 anos. Então, como é que nós ficamos nessa situação? Então, o diagnóstico tem que ser cobrado sim, certo? É para ser cobrado. Agora, não é um diagnóstico conclusivo, tem que ser avisado isso, explicado ao cliente,
o que você vai fazer e até onde você pode ir com aquela determinada leitura. Que você está só fazendo a primeira avaliação. Então, com o scanner, nós fazemos essa primeira avaliação como? Nós acessamos a memória de avarias. Se houver alguma falha ou não, nós vamos fazer o acesso aos parâmetros do motor. Porque através dos parâmetros do motor nós vamos ver se há alguma falha, se existe alguma leitura, melhor dizendo, né? Existe alguma leitura que está fora do parâmetro normal. Então, a partir dessa informação, que tenha ou não falha gravada na memória de avarias, eu posso ir fazer uma avaliação de um determinado componente. Então, após essa avaliação da memória de avarias, após a avaliação dos parâmetros do motor, aí vai entrar o segundo passo. Então, qual o segundo passo do diagnóstico? Então, após a leitura com o scanner da memória de avarias ou da avaliação dos parâmetros do motor, eu vou entrar com a leitura com o diagrama elétrico associado ao multímetro automotivo para saber se esse componente que tem uma leitura errada ou uma falha gravada, se ele está com a alimentação elétrica correta. Porque para trabalhar, esse componente vai enviar um sinal elétrico para a central que vai ser interpretado como aquele determinado parâmetro. Salvo a alimentação elétrica só vai ser utilizada em alguns componentes, como sensor de detonação, como sensor de rotação do tipo indutivo ou sinal da sonda lambda. Não confundir com o heater, com o aquecedor da sonda lambda, certo? Então, estou falando do sinal da sonda lambda. Algumas pessoas hoje, mesmo tendo feito cursos de injeção eletrônica, ainda confundem o que é o aquecedor da sonda lambda e o que é a sonda lambda em si. Ambos estão no mesmo pacote, no mesmo invólucro, mas fazem parte, são componentes diferentes. Então, esses três sensores, sonda lambda, sensor de detonação e sensor de rotação do tipo indutivo, não há necessidade de leitura de alimentação elétrica. Mas os demais sensores, nós vamos fazer a verificação da alimentação elétrica, se esse sensor está ou não com a alimentação correta, e na sua maioria das vezes são 5 volts a alimentação. Após a verificação da alimentação elétrica, se está faltando a alimentação elétrica ou se existe uma queda de tensão, nós vamos ter que definir se é a alimentação positiva ou se é o massa desse sensor que está com problema. Para daí eu saber se eu vou seguir avaliando o canal, o condutor, melhor dizendo, de alimentação positiva, ou se eu vou seguir verificando o condutor da alimentação negativa. E aí vai ficar o meu trabalho, meu processo vai ficar muito mais rápido se eu definir qual das duas alimentações que está acontecendo. E para isso eu vou ter, como foi falado antes, o conhecimento, vou ter que ter um bom multímetro e um bom diagrama elétrico para que eu possa fazer a identificação de quais desses condutores, quais desses fios são responsáveis pela alimentação elétrica desse sensor. Se houver alimentação elétrica, então menos um problema. Então digamos que nós chegamos lá e naquele componente, vamos supor, um sensor de pressão absoluta. Então ele vai ter uma alimentação positiva, uma alimentação negativa e um sinal de retorno. Então eu já passei pelo processo, verifiquei se a alimentação elétrica existe. Então se a alimentação elétrica existe, então menos um problema. Agora eu vou detectar o quê? O sinal de retorno que esse componente vai enviar para a central. Então, mais uma vez com o multímetro, logicamente capacitado com o conhecimento do componente, eu vou verificar esse sinal de retorno. Ora, se no componente não houvesse nenhum sinal de retorno, e eu já verifiquei previamente, e lá nos parâmetros ou na memória de avarias existe uma falha, e nos parâmetros existe uma falta de sinal, e se naquele componente, na hora que eu verifiquei, o sinal de retorno com o multímetro também não tem sinal de retorno, então, logicamente, aquele componente realmente tem um problema e eu finalizei o diagnóstico e vou substituir o componente e depois
fazer uma nova avaliação para poder fechar o diagnóstico. Se esse componente tem sinal de retorno, eu tenho a alimentação elétrica, eu tenho o sinal de retorno, mas só que lá na central, na unidade de comando, através do scanner, eu verifiquei que esse sinal ou está com a normalidade ou então existe uma falta de sinal. Então vai haver a necessidade de eu verificar, fazer o teste de continuidade do chicote. Então eu tenho aqui o sensor, aqui MAP, que é o nosso exemplo. Eu vou ter 3 condutores e vou ter a unidade de comando eletrônico, que é o cérebro do nosso sistema. Então, 2 componentes, melhor, 2 fios, ele leva a alimentação elétrica, positiva e negativa. E um fio, ele vai levar o sinal de retorno para a central, para poder a unidade de comando verificar qual é a leitura daquele parâmetro, qual é, no caso, a pressão do coletor que está naquele veículo. Então, se eu tenho a alimentação elétrica positiva, tenho o sinal massa chegando, alimentação negativa chegando no sensor, e esse sinal de retorno, eu verifiquei que, com o multímetro, que existe o sinal de retorno, certo? Então, o que eu vou ter que precisar fazer? Olha, se esse sinal está saindo do sensor, porque eu estou verificando na tomada do sensor, e não existe esse sinal, esse parâmetro não está chegando aqui na central, eu não consigo verificar ele com o scanner, então eu vou precisar fazer uma avaliação do chicote, do condutor, desde o sensor até a unidade de comando, para verificar se esse condutor está inteiro, está contínuo. Então eu vou ter que dominar mais uma técnica, que é o teste de chicotes. E também, entrando junto com isso aí, o bom conhecimento do diagrama elétrico. Então, após verificado esse chicote, ver se esse chicote está idôneo, se está inteiro ele, se está contínuo. Então, se eu verificar que o chicote está interrompido, então eu vou precisar fazer uma avaliação, verificar todo o chicote elétrico, onde é que esse chicote está interrompido, caso ele não me dê nenhum valor de continuidade, ou seja, caso o circuito esteja aberto. Se caso, após o teste, eu fizer a avaliação de que, chegar à conclusão, melhor dizendo, de que esse condutor está inteiro, então eu vou ter que fazer, existe uma possibilidade de o problema estar na unidade de comando, porque se ela faz a alimentação correta, mas se ela não está chegando esse sinal de retorno, ela não está me indicando no scanner, e eu tenho o condutor que está com o parâmetro correto, ou melhor, que está inteiro, que está contínuo, então se esse sinal existe aqui na saída do sensor, o condutor está contínuo, mas a unidade de comando não está conseguindo fazer a avaliação desse sinal, porque eu estou verificando isso através do parâmetro, porque eu não vou ter esse parâmetro lá, ou esse parâmetro está discrepante, então existe uma possibilidade do problema estar na central. Então, qual é o procedimento que nós vamos fazer? Pegar essa unidade de comando e levar para um técnico para fazer a avaliação, ver se essa unidade de comando está dentro dos padrões, ou então, se caso eu for também tiver conhecimento nessa área, eu vou abrir uma unidade de comando para ver se tem algum problema. O processo seguinte não seria esse, mas sim verificar como é que está a alimentação elétrica desse componente. Aterramentos e alimentações positivas. Porque para esse componente trabalhar de uma forma correta, assim como qualquer outro componente qualquer elemento elétrico eletrônico, seja uma lâmpada ou seja um computador moderno, ele tem que ter alimentação elétrica
ótima. Tem que ter uma alimentação elétrica 100% para poder ele funcionar da forma correta e trabalhar em conjunto com os componentes que dependem dele para poder ter também um bom funcionamento. Isso tanto vale no caso do sinal de retorno, como também nos sinais enviados para a central nas alimentações elétricas, enviado da central para o componente para poder ele funcionar. Se não está chegando alimentação elétrica, seja positiva, seja negativa, e essa alimentação elétrica ela vem da unidade de comando, e se eu testei o condutor, que também é o processo que a gente faz, vou testar o condutor para saber se essa alimentação, se esse condutor está contínuo, se ele está inteiro. Então, se eu verifiquei, fiz o teste, como a gente chama, o teste de chicote, é como se chama esse conjunto de fios do veículo, e eu verifiquei que o chicote está com continuidade e não recebo alimentação elétrica dos componentes, eu também tenho que ver a possibilidade de estar com alimentação negativa, com massa, ou alimentação positiva dessa central está deficiente ou inexistente. Se após a verificação da alimentação elétrica, tanto negativa quanto positiva, eu fiz a avaliação e a alimentação elétrica está 100%, está ok, aí sim eu posso ter realmente um problema na unidade de comando. A grande possibilidade de eu ter um problema na unidade de comando eletrônico do motor. Bom, então você vê aí que o processo de diagnóstico de um componente não é um processo tão simples que vai se resumir unicamente a entrar com o aparelho que ele vai te dizer o que é. O defeito está no fio azul e verde que passa por debaixo ou próximo ao motor de partida, por exemplo. Isso não existe ainda, né? Chega até a ser engraçado, porque eu acho que é assim que o pessoal pensa que acontece no diagnóstico. Então você entra com o aparelho, ele vai te dizer tudo e você vai chegar lá com um processo assertivo e conclusivo e você vai lá e substitui o componente, né? Então eu tenho que dominar várias técnicas, tenho que ter vários conhecimentos, conhecer como é que esse scanner trabalha, qual é a profundidade de avaliação dele, porque na verdade quem faz todo o processo diagnóstico, a maioria dos processos quem faz é a unidade de comando. O scanner ele só vai te transmitir, vai te traduzir aquilo que a unidade de comando está executando, qual é o diagnóstico ao qual ela chegou. Existem os ajustes, os processos de reset de parâmetros. Aí sim o scanner precisa ter os requisitos para poder fazer o procedimento. É aí onde entra scanners que fazem o procedimento e tem scanners que não fazem. Ou então dizem que fazem e na realidade não fazem. E nós profissionais é que ficamos, digamos assim, na roubada dessa situação. Então, por isso que na hora de escolher o scanner é muito importante, bastante pesquisa, para poder saber se aquele scanner realmente faz o procedimento que ele promete, se ele executa o procedimento que ele promete. Mas, fora essa questão do scanner, ainda tenho que dominar, ter um bom conhecimento de diagrama elétrico e ter um diagrama elétrico de qualidade, saber fazer os testes das grandezas, conhecer as grandezas elétricas, certo? Utilizar o multímetro de uma forma completa para fazer teste de resistência, teste de alimentação elétrica, teste de continuidade, se houver necessidade, teste de frequência e teste de ciclo de trabalho e por aí vai, certo? E depois de toda essa avaliação e também examinar o ambiente onde o componente está inserido. Porque o problema, por exemplo, eu posso ter um sinal do sensor de rotação irregular e o problema está na roda fônica, na polia, ou está no próprio virabrequim, ou se for um sensor de fase, o problema está lá no comando de válvulas. Então eu tenho que verificar também o ambiente onde o sensor está inserido. Também faz parte do processo de diagnóstico. Então eu tenho que conhecer o motor também, eu tenho que saber como funciona o motor e seus sistemas. A importância do sincronismo do motor, a importância do sincronismo entre o comando de válvulas e o virabrequim, a válvula de manivelas e o comando de válvulas, a importância do bom funcionamento do sistema de arrefecimento, sistema de lubrificação, né? Saber fazer uma avaliação de um motor
Aí vai entrar um outro equipamento que está ficando cada vez mais popular aqui no Brasil, que é o osciloscópio, que ele vai te dar uma precisão muito maior, ou seja, você vai ter condições de fazer uma avaliação muito melhor para um diagnóstico. Mas também, se você não tiver esse equipamento, você também não deixa de trabalhar, certo? Então, com esses conhecimentos que a gente acabou de falar aqui, dá para você chegar a fazer um processo diagnóstico bastante preciso. Agora, lógico, se você tiver condições de investir e deve até fazer isso em um osciloscópio, aí sim. Agora vai precisar também que você tenha dedicação a esse equipamento, porque não é só colocar ele lá e aplicar ele de qualquer forma, porque aí você, ao invés de estar te auxiliando no processo de diagnóstico, ele vai ser mais um componente para atrapalhar o diagnóstico. Então, a necessidade de você ter o equipamento e você também saber trabalhar, saber aplicá-lo, né? Assim como todos os demais equipamentos. Seja um osciloscópio, seja um medidor de pressão de bomba, um manômetro, seja um multímetro, seja mais de uma categoria mais elevada ou mais simples. Então você tem que saber a leitura. Você tem que saber fazer a leitura com o equipamento e fazer o processo de diagnóstico. Porque quem é a máquina que diz o que é, eu até cito isso em um texto que eu fiz no carroetecnica.com.br, quem é a máquina que diz o que é, a máquina entre aspas, ainda é o mecânico. Então não existe ainda uma máquina para fazer o diagnóstico do veículo. Ok? Então o mecânico sim, depois de reunir todas essas informações, depois de fazer leituras e avaliações, verificações como essas que eu citei, aí sim ele chega ao processo de diagnóstico, certo? Há possibilidade de erro? Ah, sim. Assim como o médico também erra, nós também podemos errar. Agora, se nós seguirmos o passo a passo, nós soubermos fazer, aplicar cada componente, cada equipamento, fazer cada leitura que é necessária, fazer a avaliação do motor do veículo e do sistema como um todo, aí sim a possibilidade de a gente ser o mais assertivo possível. Então é isso, pessoal. O processo diagnóstico, ele tem, como vocês acabaram de ver, ele tem um passo a passo a ser seguido. É lógico que, se dependendo do nível de experiência do profissional, ele vai poder pular etapas, porque a sensibilidade, a expertise do mecânico vai ser muito maior, então ele pode seguir outros processos diferentes. Agora, para quem está começando principalmente, ele deve seguir esse passo a passo, até mesmo para ir pegando cada vez mais conhecimento e sabendo detalhes nesse processo dessas avaliações, desses testes que nós fazemos. Porque isso aqui é um passo a passo, mas dentro desse processo existem alguns detalhes, alguns meandros do processo de diagnóstico que a gente só aprende, a gente só vai reconhecer fazendo isso no dia a dia. Então eu recomendo para quem está iniciando ou para quem é um hobbyista, se caso tiver os conhecimentos suficientes para fazer o diagnóstico, então que faça ele seguindo o que a gente chamava de antigamente, e chama até hoje de ponto a ponto. Porque daí você vai ter certeza de cada ponto que faz parte do circuito, que faz parte do sistema em qual o sensor está inserido, está idôneo, está 100% ok? Então, essa era a explanação que eu pretendi fazer, né, que eu desenhei para fazer nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe com seus colegas. Deixe o seu joinha aqui para ajudar o nosso canal. E na próxima aula nós estamos falando do diagnóstico dos atuadores, certo? Então, eu espero que tenha sido proveitoso, que eu possa ter contribuído mais uma vez para o conhecimento, tanto para os mecânicos que não têm muita intimidade, como eu sempre falo, com o sistema de injeção, aqueles que estão iniciando, né, para os profissionais já gabaritados, já têm anos de estrada aí, que já estão calejados. O objetivo da aula não é para eles, né, os colegas que já estão há muito tempo no mercado aí, mas sim para esses que estão iniciando, para saberem como é que se deve fazer o processo de um diagnóstico, no caso aqui específico dessa aula, de sensores, melhor dizendo. Então,
é isso que eu espero que tenha contribuído para vocês, para aumentar mais o seu conhecimento sobre o sistema de injeção eletrônica. E boa semana e até a próxima aula, até a próxima terça-feira. Muito obrigado.